Olá, meu povo! Hoje eu vim aqui falar de batismo, né? Eu não ia falar sobre isso, mas eu preciso falar sobre isso, então eu vou falar sobre isso. Pra quem viu aí, me acompanhou, eu me batizei ontem. Meu processo de conversão, gente, ele aconteceu há um pouco mais de um ano. Eu levei um tempo pra me batizar, porque eu precisava encontrar uma forma de fazer isso que vinha de encontro com aquilo que eu acreditava, que é o que está na palavra do Senhor. Então, eu não congrego em nenhuma igreja, eu não faço parte de nenhuma igreja. E a gente sabe que hoje existe doutrinas das igrejas, e quando a gente se batiza numa igreja, a gente precisa viver debaixo, né, da proteção e do cuidado daquela igreja. E eu não congrego, então, como que eu iria me batizar em alguma igreja? Né? Eu congrego no Ministério Plenas, já tem um tempo, foi um presente do Senhor na minha vida. Mas a gente não tem igreja física, então tem sido 100% online. E eu sei da importância do batismo, porque batismo é mandamento, né? Eu já sabia que eu precisava do batismo há muito tempo, lá atrás, quando o Senhor me chamou. E por que é mandamento? Por que Jesus se batizou, gente? Jesus tinha pecado para ser lavado? Não. Jesus cumpriu tudo o que ele precisava cumprir para deixar pra gente uma mensagem. E a mensagem que Jesus deixa pra gente quando ele se batiza nas águas, por outra pessoa, né, por João Batista, é que o batismo é importante sim, que o batismo é um mandamento sim, e que todo aquele que se converte a cristão precisa se batizar, tá? Nas águas. Eu já era batizada na igreja católica, não vou entrar nesse contexto aqui, né? Mas desde que eu me converti, né? Não me convenci, gente, eu sou convencida desde criança, tá? Desde criança eu sei que Jesus existe, que ele morreu por mim, que ele era o meu salvador, que existia uma Bíblia, existia uma palavra ali. Então, convencida eu sou desde sempre. Mas desde que eu me converti e de que eu entendi o que era viver em Cristo, viver para Cristo e viver o verdadeiro evangelho, que é aquele que está na palavra, né? Que não é o evangelho da porta larga, que não é o evangelho da pura graça, né? Que não é o evangelho da salvação para todo mundo, da porta larga e de que caminhar com Deus é leve. Não é, tá? Caminhar com Deus não é leve. Se você tá caminhando com Deus e tá leve, você não tá caminhando certo, você tá caminhando errado, porque caminhar com Deus, ser convertida ao Senhor e caminhar com o Senhor verdadeiramente é um caminho de muita renúncia, tá? De muito sacrifício, de muita mortificação. Das primeiras coisas que Deus fez na minha vida, quando eu falei sim pra Ele, foi tirar coisas, tá? Foi um ano de tirar coisas. E muitas coisas eu não entendi, e eu falei, Senhor, por quê? Né? Por que o Senhor deixou eu ter pra tirar, pra me pedir? Por que o Senhor só não impediu que eu tivesse? E aí a gente vê a passagem de Pedro, né, quando Pedro tá na pesca, e aí ele vai pra pesca e ele não pesca nada, e o Senhor falou pra ele, volta pro mar, joga a rede de novo, e aí ele volta pro mar, ele joga a rede de novo, e ele pega aquele monte de peixe, e ele fica naquela alegria, e o Senhor fala pra ele, então agora você larga os peixes e vamos comigo. Então por que o Senhor não falou pra Pedro, não, larga essa pescaria aí, vamos comigo, em vez de ter mandado ele pro mar, deixar dele pescar, conquistar aquelas coisas pra depois dizer, larga isso aí, e agora vem comigo, né, então assim, tudo tá aqui na palavra do Senhor, né, Elias quando joga a capa em Eliseu, Eliseu de imediato entende que, tipo, aquilo ali era um chamado profundo, então Eliseu só falava, peraí que eu vou ali, vou me despedir dos meus pais, já venho aqui queimar, né, tudo que eu tenho, sacrificar esses animais. Então assim, Eliseu entrega tudo que ele tinha ali, naquele momento, né, então o Senhor foi neste processo, que não é, gente, não é uma viradinha de chave, né, neste processo longo de um ano, me mostrando, me revelando grandes coisas na minha vida, e eu entendi tudo que eu precisava passar, e agora o Senhor está me devolvendo, e eu me arrepio, porque quando o Senhor devolve, gente, o Senhor devolve de uma forma que você nunca na sua vida imaginou que seria possível. Então o Senhor começou a me devolver algumas coisas, e o batismo era uma das últimas etapas, batismo nas águas, né, porque eu sou batizada no Espírito Santo, mas era uma das últimas etapas, assim, pra eu selar um processo, pra começar a viver aquilo que o Senhor tinha preparado pra mim. Gente, tô escondendo meu cabelo aqui, porque eu cheguei ontem super tarde, não deu tempo de lavar ainda, né, eu lavei lá, mas não consegui arrumar. Então foi uma das últimas etapas, e o Senhor sabia que eu precisava disso, eu sabia que eu precisava disso, e ontem isso aconteceu, então foi transformador na minha vida. Então, um testemunho que já ficou longo aqui, mas eu quero ler um trecho para vocês a respeito do batismo, que está em Atos 36. Como eu disse, eu já era batizada na igreja católica, mas um determinado dia eu entendi que para mim aquele batismo não era válido, porque o batismo que o Senhor nos manda, que o Senhor nos convida a viver, é o batismo de arrependimento, né? Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, então a gente desce as águas e ali a gente se lava, a gente renuncia, a gente entrega o velho homem, faz uma aliança com o Senhor para viver o novo homem dali para frente, né? Eu já estava vivendo aquilo que o Senhor gostaria, então foi só dizer, tipo, sim, Senhor, né? Me mantenho aqui, é isso que eu quero para minha vida, porque eu já havia renunciado, tá? Eu já vinha vivendo esse processo espiritual de batismo, então ali foi só o ato profético mesmo, que foi o que Jesus fez. Mas eu quero ler aqui para vocês, ó.
Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36. Prosseguindo pela estrada, essa aqui conta uma história de Filipe com um eunuco. Um eunuco que estava viajando, o Senhor mandou Filipe ir com ele para revelar algumas coisas a respeito do Senhor para ele. E nessa viagem, Filipe esclarece algumas coisas e o eunuco se converte. Ele já era convencido, ele estava vindo de um encontro com a presença do Senhor e tudo mais, então ele já era cristão, tá? Mas ali naquele momento, aquele eunuco, ele entende o que é caminhar com Cristo e ele se converteu através de Filipe, tá? O Senhor mandou Filipe lá para fazer isso. O eunuco disse: olha, vou voltar no começo. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? O eunuco perguntou para o Filipe. E o Filipe disse: você pode, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu a ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Então é isso que eu acredito sobre o batismo. É quando você se converte verdadeiramente ao Senhor de todo o seu coração e você entende o que é caminhar com o Senhor. E o que te impede de ser batizado? Nada, sabe? O Senhor me mostrou isso lá no começo. Nada te impede de ser batizado. Então o batismo que eu quero pra você, já que você não tem nenhuma ligação com igreja, é o batismo diferente. É o mandamento. Então nada nos impede de ser batizado. Não é porque eu não estou congregando em nenhuma igreja que eu não posso ser batizado. Batismo é uma instituição do Senhor. É um mandamento de Deus. Ele não é da igreja. De nenhuma igreja, né? É natural que quando você começa a congregar e você se converte, as igrejas oferecem isso, né? Para as pessoas, para que elas possam passar por esse ato profético. Mas se você não está em nenhuma igreja, nada te impede de ser batizado. O batismo é uma aliança entre você e o Senhor, né? O batismo é um compromisso que você sela com Deus e não com a igreja. Claro que se você está congregando, é importante que você honre, né, a igreja que você está congregando, isso é muito importante, mas para aquelas pessoas que não estão congregando e que ficam achando que não pode se batizar porque não estão em nenhuma igreja, porque não estão participando de nenhuma igreja, gente, o batismo é uma instituição bíblica, o batismo é um mandamento. Para você alcançar a sua salvação, você precisa ser batizado. O batismo não é para quem está santificado, não, para quem está puro, para quem está limpo, não, porque a gente vai lá é para realmente se lavar dos pecados, é para assumir um compromisso com o Senhor, para tentar viver esse processo de santificação. Não existe esse negócio de batizar só quando você tá fora do pecado. Você nunca vai estar fora do pecado, você nunca vai se batizar. Não existe esse negócio de eu preciso ser digna. Você nunca vai ser digna, amado, nunca. Você nunca vai estar pronto para o batismo. O batismo, ele é para te deixar pronto para Deus. O batismo é você dizer sim para Deus trabalhar em você, né? Então a gente precisa entender o que significa esse batismo. Caminhar com Deus é uma caminhada árdua. E quando você diz sim para o Senhor, ele vai pôr a mão dele, porque ele sabe que sozinho você não consegue, né? Quando você diz, tá, sim, Senhor, eu aceito, mas eu não sei como fazer isso, não. Então Deus vai vir abrindo o mar, Deus vai vir te mostrando o caminho. Filha, isso aqui é legal, filha, isso aqui não. Filha, eu preciso que você me entregue isso daqui. Eu sei que vai doer, eu sei que você gosta disso, mas isso aqui não vai te levar, né, para aquele lugar que eu tenho para você. Então o próprio Senhor, ele vem pondo a mão dele, e eu falo isso porque eu já venho vivendo isso, né, não vou viver. Eu sei que eu vou ver muitas outras coisas daqui pra frente, mas eu já venho vivendo isso até aqui. Então o batismo não é aquele negócio, tipo, eu não estou pronta para batizar. Você não vai estar pronta nunca, né? Mas eu não congrego, eu não participo de nenhuma igreja. Mas eu sou batizada na igreja católica. Meu ponto de vista aqui, não vou entrar em questão de dogmas religiosos, mas aqui, sobre isso que a gente leu. O que é o batismo? O que João Batista fazia no rio quando ele estava batizando as pessoas? Qual era o primeiro mandamento, assim, que João entregava? Tipo, arrependa-se dos seus pecados. Você veio aqui para se lavar nas águas e você vai sair daqui limpo, então arrependa-se dos seus pecados. Então o batismo, ele é um ato profético de arrependimento, onde você se lava, onde você lava simbolicamente as suas vestes e sai daí limpo para poder receber mais de Deus, entende? Então não faz sentido um bebê ser batizado. Eu fui batizada, né? Eu casei na igreja católica, mas assim, não faz sentido, porque o bebê, ele não tem consciência dos seus pecados. Ele já nasce sujo do pecado? Sim, né? Nasce, mas assim, ele não tem consciência dos seus pecados, ele não tem consciência de arrependimento. Pode ser que a partir dali essa criança, ela venha crescer nesse lar católico e viva esse processo de renúncia, de confissão ao longo de toda a vida, e ela vai manter aquilo que foi feito lá no batismo, mas o ato do batismo em si, ela não tinha consciência daquilo. Então, quando a gente faz isso enquanto adulto, a gente está dizendo para o Senhor que eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu estou reafirmando o meu voto com ele. Jace, mas e se, a pessoa não despertou para ser batizado? O Senhor precisa alcançar o coração dessa pessoa o quanto antes, e a palavra diz que aqueles que têm conhecimento serão julgados de acordo com o seu conhecimento, e aqueles que não têm conhecimento serão julgados de acordo com o seu coração. Então o Senhor, ele vê muito além do que só as nossas atitudes. Então, se é uma pessoa que não tem conhecimento de que esse batismo era importante, essa pessoa não está condenada só porque ela não teve conhecimento. O Senhor tem uma forma para avaliar todas as coisas, né? E muitas outras coisas são válidas, né, diante dos olhos do Senhor, não só as nossas atitudes. Agora, se você tem conhecimento, que é o que você está tendo a partir desse vídeo, e você decide não fazê-lo, se você escolhe não fazê-lo,
Aí você vai ser julgado de acordo com a sua decisão, de não fazê-lo, de receber conhecimento e não aplicá-lo. Então, assim, é muito importante, mas é muito perigoso a gente ler a Bíblia. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a partir do momento que você tem conhecimento daquilo que Deus quer que você faça, e você escolhe não fazer, você vai ser julgado de acordo com o conhecimento que você adquiriu e o não que você diz para Deus. Quando você não tem conhecimento, você vai ser julgado de outra forma. No entanto, não existe uma forma de você caminhar em direção a Deus. Não existe uma forma de você, se o desejo do seu coração é se encontrar com Deus e viver uma eternidade com Ele, não tem como você fazer esse trajeto sem conhecer a palavra dele, sem saber quem é Deus, como ele é, sem saber o que ele quer pra sua vida, sem saber o que ele mandou você fazer enquanto você tá aqui nessa terra. Não tem como você alcançar a Deus sem isso. Algumas pessoas não têm acesso a isso, entenda uma coisa, algumas pessoas não têm, nunca terão acesso a isso, entende? Mas você tem internet aí, você tem Bíblia online, você tem Bíblia em papel, então você tem acesso, você só não quer consumir, é diferente, tá? Então, a gente precisa saber o que a gente quer, porque dizer que somos cristãos e viver o evangelho do mundo, onde trechos isolados da palavra do Senhor são jogados para confortar os nossos pecados e a nossa sujeira, pra gente achar que a gente é aceito, ou que uma vez salvo, para sempre salvo, e ficar massageando o nosso ego e poder dormir tranquilo, achando que estamos vivendo de forma que agrada o Senhor. Gente, é intuitivo, a gente sabe que é certo e que é errado, nosso espírito sabe que é certo e que é errado. Então, quando a gente tá vivendo uma coisa errada, nós sabemos, mas se você escolhe continuar vivendo de uma forma errada, é lógico que a misericórdia de Deus está aí para todos, mas saiba que o Senhor está vendo que você está escolhendo viver de forma errada. O Senhor vê além das suas atitudes, o Senhor, ele vê a intenção do teu coração. Então a gente precisa levar essas coisas muito a sério, porque eu fui muitos anos convencida, como eu disse, vivendo e fazendo coisas que eu acreditava que, tudo bem, tipo, não tem problema fazer isso aqui, mas que eu sabia que desagradava o Senhor. Então caminhar com o Senhor é você parar e dizer, tipo, olha, essa cervejinha aqui, em excesso, isso não agrada o Senhor. E aí, vou continuar bebendo? Você tá escolhendo, entende? Tipo aquela baladinha ali que tá tocando funk. Isso não agrada, Senhor. E aí, você vai continuar indo? Você tá escolhendo, tá? E aí eu digo de todas as coisas, de todos os pecados. Tipo a fofoca, ficar falando da vida dos outros o tempo todo. Você sabe que isso não agrada, Senhor. Você continua fazendo, mas é só uma fofoquinha. É uma escolha, tá? Então a gente precisa fazer escolhas que agradem o Senhor e viver de acordo com aquilo que o Senhor nos manda. Se você é verdadeiramente cristão, se você não é, não precisa nem estar aqui. Eu não sei por que você está aqui há mais de 10 minutos assistindo esse vídeo, porque esse vídeo não é pra você. Mas se você é cristão, você precisa tomar uma atitude na sua vida. E é muito difícil, eu sei que é difícil. Eu tomei essa atitude ali atrás. E foi muito difícil, porque o Senhor falou pra mim, você precisa deixar isso. E coisas listas, coisas que são permitidas. Mas o Senhor me disse, tipo, tá, tudo bem, isso é permitido, mas não faz sentido pra você, não faz sentido pro que eu quero pra você. Então sim, é lícito, né, é permitido, não é pecado, não é errado, mas pra você e pra aquilo que eu quero pra você, pra sua vida, não faz sentido. Então, você quer viver aquilo que eu preparei pra você? Então, você vai ter que andar no caminho que eu fiz, assim, eu fiz um mapa, sabe? O mapinha que eu fiz pra sua vida vai te levar naquilo que eu tenho pra você. Você quer aquilo que eu tenho pra você? Então, você vai seguir o mapa. Não importa se existe um atalho ali, não importa se existe uma paradinha legal aqui, tipo, você vai seguir o mapa. E é isso, tá? E uma coisa que eu quero falar pra vocês, tipo, quer conhecer a Deus, gente? Tá aqui. Quer conhecer a Deus? Quer conhecer o caráter de Deus? Quer entender que Deus não é só esse Deus é amor que o evangelho humanista prega aí? Porque ele não é. Deus é amor, Deus é misericórdia sem fim. Gente, quando eu vejo a passagem de Deus tirando o povo da escravidão, aquele povo no deserto, não vou estender aqui, porque senão vai... Eu fico pensando, Senhor, como o Senhor é misericordioso. Porque se fosse eu... Tinha tacado fogo todinho, tinha fechado o mar em cima deles. Se fosse eu sou muito pecadora. Porque se fosse eu, gente... Mas não era eu, era Deus. E a misericórdia dele é sem fim, sem fim, sem fim. Então não importa onde você andou, o que você fez, não importa. Nossa, eu andei por lugares assim, quando eu vejo de onde Deus me tirou, eu falo, Pai, você tinha muita fé em mim. Porque, tipo, olhar pra mim ali, fazendo as coisas que eu fazia, aonde eu estava, e o Senhor falar, tipo, vem aqui, querida, vem aqui que eu tenho uma coisa boa pra você. É só pela misericórdia, né? Literalmente. Então você quer conhecer a Deus? Tá aqui, ó. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é fogo ardente. Deus é justiça. Deus é justiça, tá? Então por isso que nós precisamos temer a Deus, porque Deus é justiça. Deus é muito justo. É conhecer Jesus, caráter de Jesus, humildade, mansidão, amor, sacrifício. Deus não tá pedindo um décimo do que Jesus fez por nós. Deus não pede um décimo do que Jesus fez por nós, pra gente. Não, o sacrifício que Deus pede pra gente é tão ínfimo perto do sacrifício que Cristo entregou. Então quer conhecer Jesus, caráter de Jesus? Tá aqui, ó. Quer conhecer aquele que tá com você, que está em você, dentro de mim, né? Não tá dentro de todos. Mas aquele que tá dentro de mim, o Espírito Santo, aquele que o Senhor mandou pra ficar comigo enquanto ele está lá à direita do Pai. Gente, Jesus não está na terra, tá? O Espírito de Jesus não tá na terra. Tá no reino, lá, do lado de Deus, direito do Pai. Deus tá lá também, Deus tá aqui não, Deus tá lá, tá? Aquele que tá aqui comigo, o Espírito Santo, quer conhecer o caráter dele? Tá aqui.
tá? Quer conhecer a verdade? Conheceis a verdade vos libertará? Tá aqui, gente, essa é a verdade. A verdade tá aqui, tá? E a partir do momento que você entende a verdade que tá aqui, você conhece a verdade sobre todas as coisas, né? Você conhece a verdade de Deus pra sua vida. Então, é a verdade do Evangelho, é a verdade de como é Deus, como Deus age, como Deus pensa, é a verdade de quem é Cristo, como Cristo era, comportamento dele, personalidade, é a verdade de quem é o Espírito Santo, como ele atua, como você o entristece muitas vezes, porque que ele se afasta, né? Quer conhecer o seu anjo? Existe? O anjo que anda contigo, que te protege, quer saber como que funciona? Tá aqui. Quer saber como chegar lá no reino de Deus? Tá aqui. Eu vejo muitas pessoas querendo ser salvas e viver com Deus no reino, mas não quer viver com Deus aqui na terra? Tipo, tá, enquanto eu estiver aqui, deixa eu aproveitar os prazeres daqui, e aí depois você me leva pro reino? Tipo, uma pessoa que não passou tempo com Deus enquanto estava aqui com o Espírito Santo, com Jesus, enquanto estava aqui nesse mundo, quer que Deus passe tempo com ela lá em cima, no reino? Não faz sentido, né? Não faz sentido você querer viver uma eternidade perto de alguém que você nunca fez questão de ter perto de você, né? Quer viver aqui os prazeres desse mundo e quer ser salvo, não faz sentido, né? Quem reina, quem governa este mundo é Satanás, né? É Lúcifer. São os demônios. Então, se você não está vivendo sendo governado pelo poder do Espírito Santo, você está sendo governado pelo poder das trevas, né? Não tenha dúvida. E agora, só para finalizar, que esse vídeo já ficou super extenso, mas eu acho que fez sentido falar até aqui. Quando eu entendi o que era caminhar com Deus, eu comecei a ter muita opressão, assim, sabe? Muitas coisas se levantam, o inferno se levanta para te derrubar. Essa é a verdade. Quando você escolhe, tipo, viver com Deus, o inferno se incomoda muito. Porque ele sabe que ele tá perdendo você. Então, isso foi uma coisa que me incomodou muito. Porque, assim, muitas coisas começam a ficar difícil, a ficar pesado, a dar errado. E aí você precisa buscar mais Deus pra conseguir passar um obstáculo ali que era relativamente pequeno. E aí, nesse processo de aprendizagem, buscando por conhecimento, em um livro de intercessão, não era nem sobre batalha espiritual, que é o que eu estudo mais a fundo hoje, mas em um livro de intercessão, o autor dizia, tipo, se você quer viver com Deus, viver na intercessão, buscando ao Senhor, você precisa estar preparada para ficar cara a cara com o inimigo, porque ele vai se levantar diante de você. Então você precisa estar preparada. Outra coisa que me despertou é que, tipo, se você tá caminhando e você não tá batendo de frente com ele, porque você tá no caminho errado, minha filha. Para que você tá no caminho errado. Se você não tá batendo de frente com ele, se ele não tá tentando te derrubar, é porque você tá caminhando do lado dele, juntinho ali, você tá no caminho dele. Porque a partir do momento que você estiver caminhando em oposição, ele vai estar de frente contigo tentando te derrubar. E você tem que estar pronta pra bater de frente, né? Porque Deus, aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Então nós não temos força, poder nenhum pra vencer as trevas. Nós não temos, não. O poder que vem para isso vem do Senhor, vem do alto. Vem de Deus, vem do Espírito Santo. E esse poder, gente, esse poder tá aqui, ó, cara. Tem tanta palavra. Nossa, se você jogar no Google quantas vezes a palavra poder aparece no Novo Testamento, você vai ficar impressionada. Porque o poder que o Senhor disponibilizou pra nós, gente, é muito grande e a gente não sabe usar. Nossa, o poder que o Senhor entrega pra nós, pra batalhar, pra vencer, é tão grande, a gente não sabe usar. Às vezes a gente tá diante de um obstáculo, tipo, pequeno, e você se enxerga como você é pequena, incapaz, fraca, e aí você fala, tipo, não consigo, mas o poder vem dele. Ele vai te dar o poder. Ele vai te dar o poder que você precisa, ele vai te dar as armas que você precisa, ele vai te dar a armadura que você precisa, ele vai te dar o que você precisa. O que você precisa, ele vai te dar. Desde que você esteja caminhando com ele, né? Desde que ele seja o seu único e suficiente. Gente, guardem essa frase, agora eu vou terminar mesmo. Pra gente viver verdadeiramente com Deus, Jesus precisa ser o seu único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador. Se ele não for o seu único e suficiente Salvador, tá errado. Tá errado. Se você acredita em sorte, tá errado. Se você ora pra santo, tá errado. Se você pede intercessão pra qualquer outra pessoa que não Jesus, tá errado. Tá errado. Ele tem que ser o nosso único e suficiente. A palavra deixa isso muito claro. O único intercessor que há entre eu, meu espírito e o Pai é Jesus. O único advogado que eu tenho é Jesus. Então ele tem que ser único na minha vida e suficiente. Conto com a ajuda dos meus anjos, né? Óbvio, porque os anjos, eles são enviados por Deus. A teus anjos dará ordem a meu respeito. Então o Senhor envia os anjos para nos ajudar. Mas nem orar pro meu anjo eu não tenho que orar, porque foi o Senhor que enviou ele para cuidar de mim. Não faz sentido eu orar por ele. Existe passagem na Bíblia que alguém se prostra diante do anjo e o anjo fala, tipo, levanta daí, o que você tá fazendo? Você tá doido? Eu tô aqui a serviço. Eu sou só o serviçal do Senhor. Levanta daí. Tipo, não tem que orar para mim. Eles entendem o seu lugar, a sua hierarquia. E a gente precisa entender isso. E como que eu vou entender isso?
aqui. Então é isso. A mensagem já ficou super extensa. Eu espero de verdade que faça sentido e que alcance a vida de algumas pessoas. Eu sei que nem todo mundo vai assistir até aqui, mas se você assistiu, veja o que Deus quer falar com você hoje através dessa mensagem. Porque eu não sentei aqui à toa pra gravar esse vídeo de 25 minutos só por gravar. Eu gravei porque o Senhor queria falar alguma coisa através de mim pra você que assistiu até aqui. Beijos. Até mais.